Olá, eu sou Mônica Alvarenga, coach executiva especializada na teoria U, criadora do Evolu Coaching, que tem um programa de teoria U aplicada ao coaching. E aqui hoje eu vou falar sobre a importância da criatividade e da inovação no processo de coaching. E sempre que eu falo do processo de coaching, eu penso no desenvolvimento de nós, coaches, como profissionais, e no desenvolvimento do cliente, de quem estamos a serviço. E quando eu falo da criatividade e da intuição, eu penso nesses fatores como importantes para nós, enquanto profissionais, e um recurso muito valioso dentro do set de coaching, mas também como um recurso a ser desenvolvido no nosso cliente. Essa maneira de atuar, de performar, permeia a teoria U, na qual é baseada o programa Evolu Coaching. Quando começamos a trabalhar com cada cliente, o primeiro passo é entender o contexto do cliente, entender os objetivos, onde que esse cliente quer chegar. E para a nossa conversa aqui, a gente pode imaginar essa jornada, a jornada do cliente, que nós acompanhamos, permeada por esses dois fatores, vamos dizer assim, intuição e criatividade. Algumas pessoas falam que eu falo muito da teoria U, mas é porque eu encontrei na teoria U um frame perfeito para abraçar todos os saberes que me interessam, todos os saberes e tecnologias sociais que convergem com a minha linha de trabalho, que é o coaching ontológico. Então, vamos imaginar aquela jornada do nosso cliente. Quando ele nos procura porque tem algum objetivo que ele quer alcançar e que simplesmente ele não está dando conta de alcançar sozinho. E ele não dá conta porque ele não está acessando, não é porque ele não saiba, não é porque ele precise de informações e de conhecimento. Porque se fosse isso, seria nosso dever indicar para esse cliente um trabalho de mentoria, onde ele pudesse se desenvolver tecnicamente. Mas ele nos procura porque tem algo a respeito dele que ele não sabe. Tem algo que ele já tem, mas não sabe como aplicar. E tem algo que ele já tem e nem sabe que tem. Então, a gente trabalha com aquilo que o cliente traz. Um coach não vai dar aula, instruções, pelo menos não deveria, né? E quando esse cliente não consegue alcançar aquele determinado objetivo, é porque ele não está se conectando com essa força, com esse conhecimento que ele tem dentro dele. É porque ele não está se permitindo experimentar coisas que talvez até lhe venham na cabeça, mas que por algum motivo ele não acredita que sejam possíveis de levá-lo até o objetivo que ele deseja alcançar. Então, o papel do coach é muito ajudar esse cliente a tirar esses obstáculos que estão entre ele e ele mesmo, entre o saber e o atuar. E entre o saber e o atuar está aqui essa dimensão, a dimensão onde está a intuição e a criatividade. A intuição e a criatividade, gente, não está aqui no racional, não está aqui no operacional, no fazer. A intuição e a criatividade estão dentro desse pacote mais íntimo, que algumas pessoas chamam de sabedoria interior, sabedoria inata, intuição. É dali, desse lugar, que surgem respostas para aquelas questões
que a gente simplesmente não consegue resolver. Seria muito bom. Já imaginou se a gente tivesse uma equipe toda trabalhada nesses dois domínios humanos? Esses insights que poderiam ajudar esse cliente e a nós mesmos nas nossas respectivas vidas e nos nossos respectivos desafios. Essas ideias que surgem e que podem nos ajudar a alcançar ou resolver, a alcançar um objetivo, resolver determinada questão. De onde elas vêm? Não tem muita explicação. Quem aqui nunca teve uma ideia que não sabe de onde veio? Quem aqui nunca acordou com a solução para uma questão sobre a qual vinha pensando há muito tempo? Todos nós já passamos por essa experiência. E essa solução que chega, ela tem a ver com essa fonte de criatividade e que eu associo muito à intuição. O Joseph Jaworski, um dos estudiosos que contribuiu com Otto Scharmer na criação da teoria U, ele tem um livro magnífico que se chama A Fonte, onde ele pesquisa e vai a fundo nesse lugar que é realmente fonte das nossas ideias mais extraordinárias, das nossas ações mais extraordinárias. Então, qual seria o primeiro passo para a gente trabalhar com isso junto ao nosso cliente? O primeiro passo, e aqui eu estou usando a minha experiência, né? Além dos estudos, mas mais a minha experiência. O primeiro passo é ajudar esse cliente a reconhecer que existe essa fonte, a reconhecer que esse espaço único, que só ele tem, é capaz de encontrar soluções para os desafios mais complexos. E uma vez que esse cliente reconheça esse lugar, valide, porque muita gente simplesmente invalida essas ideias que surgem do nada. Então, ajudar que esse cliente reconheça, valide, já abre o caminho para que ele acesse, não só durante o processo, mas depois. Esse é um outro ponto também que eu acho muito importante no processo de coaching. A gente pensar na sustentabilidade do processo. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história pré-teoria U. Eu comecei a estudar coaching e atuava muito com a minha intuição. E uma vez, lá no início, tem mais de 13 anos, 14, eu comentei isso com uma coach muito experiente num evento que eu tinha ido. E ela falou para mim que esse espaço não era um espaço válido, que esse espaço não era um espaço que eu poderia levar para o set de coaching. Gente, naquele momento foi como se essa profissional tivesse podado as minhas asas, porque eu que estava sem muito conhecimento, eu tinha só um curso de coaching que eu fiz mais a título de conhecer mesmo o que era essa disciplina. Eu estava me sentindo tão potente, tão capaz, e quando essa pessoa falou isso para mim, foi como se tivesse matado alguma coisa dentro de mim. Naquela época, eu não tinha a convicção que eu tenho acerca da importância disso e também não tinha esse espaço de reconhecer e validar aquilo que eu acho que é o mais precioso que eu tenho comigo. Então, por isso, eu sucumbi ao comentário daquela profissional. Mas isso não teria acontecido hoje, porque hoje esse espaço ele já é reconhecido por mim e validado. Então, quando a gente apoia um ser humano, um cliente, a reconhecer esse espaço, a gente já está abrindo caminho para que ele comece a atuar
levando em conta, se aproveitando e intencionalmente acessando a sua sabedoria interior, a sua criatividade, desbloqueando mesmo o caminho para aquilo que ele, para quem ele é e para o que ele pode aportar para o mundo. Se a gente for pensar em inventores como Isaac Newton, Thomas Edison, e nos lembrarmos da trajetória desses grandes inventores, a gente vai ver que a trajetória deles foi marcada por erros e por uma insistência movidos que eram por forças que eles simplesmente não sabiam descrever. Apesar de algumas vezes toda a academia ou toda a sociedade parecer estar contra as convicções desses inventores, eles insistiam e persistiam até culminarem com um grande invento, como foi o caso desses dois que eu mencionei, Thomas Edison e Isaac Newton. Aliás, sobre Isaac Newton, eu acho muito curioso. Ele vinha estudando já há muito tempo essa força que faz com que as pessoas não se despreguem da Terra e que faz com que a Lua e as estrelas não caiam do céu. Então, que forças são essas, né? E ele já vinha estudando isso, mas ele não conseguia chegar numa teoria que ele pudesse desenvolver de forma científica. Até que uma maçã cai de um pé. Nas histórias que a gente aprende, parece que a maçã cai na cabeça, né? Mas pelo que eu li, a maçã caiu na frente dele. Mas aquela queda da maçã no solo, para ele, foi o gatilho para que ele acessasse todo o conhecimento que ele já tinha e consolidasse isso na teoria que hoje todos nós conhecemos. Então, ele tinha o conhecimento, mas só foi quando ele conseguiu juntar o conhecido com aquilo que existia dentro dele, aquele impulso, aquela força, aquelas convicções, ele teve um insight e transformou isso numa teoria que até hoje é válida para nós. Então, a trajetória dos grandes inventores e dos grandes cientistas é pontuada de insights que eles realmente não sabem explicar como surgem. O Jaworski, ele fala dessa fonte como uma possibilidade para a gente navegar nesse mundo de constantes mudanças, acessando aquilo que é necessário para esse mundo. Ele diz que a intuição nos permite, diante das incertezas do mundo atual, trazer soluções que ainda não estão aqui no campo, que as fontes de conhecimento ainda não foram capazes de trazer, de resolver. Então, ele fala o seguinte, que em vez de depender apenas de dados e análises, a gente pode confiar numa fonte de sabedoria interior, quando a gente reconhece e valida a intuição. E como que a gente cultiva essa sabedoria, essa intuição? Jaworski, eu vou me referir a ele de novo, porque realmente eu acho que ele foi muito a fundo nessa questão. Ele diz que uma das formas de desenvolvimento da intuição, olha só, coaches, é a escuta. Que quando a gente vai escutando mais profundamente, a gente vai conseguindo se conectar a esse nosso espaço interior. E isso é algo que nos serve, nós como profissionais, a gente sabe os efeitos
do aprofundamento da escuta, na qualidade do processo de coaching que a gente entrega, mas também é válido para os nossos clientes. A partir do momento que eles vão aprofundando a escuta deles, eles começam a conseguir se conectar com esse espaço, que para alguns pode parecer mais intangível, mais subjetivo. O Otto Scharmer, o criador da teoria U, né, ele fala de diálogos, ele fala de 3 tipos de diálogo, que são muito importantes nessa nossa jornada de transformação ou de acesso a soluções para desafios complexos. Um diálogo é o que a gente tem com o outro, um diálogo é o que a gente tem conosco e o que a gente tem com o todo, que você pode chamar de universo, contexto, mas esse diálogo mais amplo. E esses 3 diálogos com o outro, conosco e com o todo, eles são ampliados e qualificados com esse aprofundamento da escuta, com esse aprender a escutar verdadeiramente. Então, por isso, Jaworski, ele traz esse instrumento como uma forma de aprimorar a conexão com a intuição. Eu já falei aqui dos erros, que todos os inventores, eu mencionei, têm em comum uma trajetória marcada por erros e persistência, né? E são exatamente esses erros que também se interpõem no caminho da nossa validação a esse saber mais intangível, né? Que é o nosso saber interior. Porque é inevitável, quando a gente está trazendo algo novo para o mundo, ou quando a gente está arriscando uma nova forma de atuar, porque nossos clientes não são necessariamente inventores, né? Mas todos estão em busca de algo que eles ainda não conseguiram, de uma solução para algo que eles ainda não conseguiram dar conta. Então, nessa trajetória de novos comportamentos, de novas ações, aos erros. É inevitável que haja erros quando a gente está fazendo algo novo. Mas esses erros são temidos e muitas vezes não só temidos, mas também reprimidos pelo ambiente corporativo. Então, o medo de errar é o que é um dos grandes empecilhos à conexão com essa fonte de criatividade, a conexão com a intuição, porque o erro acontece. E hoje, um dos nossos trabalhos também como coach, porque o coaching é sim um processo de ampliação da consciência, é exatamente ir tirando e desmistificando o erro. Porque os nossos clientes, eles devem entender que errar faz parte do processo, não só por eles, mas pelas pessoas que eles lideram. Nossos clientes muitas vezes são líderes. E quando eles começam a trabalhar com a aceitação dos seus próprios erros como uma parte inerente ao processo, eles também vão trabalhar melhor com os erros de seus liderados e vão ajudar a criar uma cultura de criatividade e inovação, onde as pessoas são sim convidadas a validar e reconhecer e validar as suas respectivas sabedorias, insights, intuições. E aí, o último ponto que eu gostaria de trazer aqui é a resiliência criativa. Não sei muito se esse termo existe, mas quando a gente pensa que para a gente chegar na inovação, para a gente acessar a criatividade, a gente precisa necessariamente passar por esse processo de erro, a gente pensa que é necessário ter muita resiliência. É necessário recuar e avançar
escutar, perceber os sinais, ir no sutil e no objetivo, observar tudo o que acontece quando a gente está mudando algo em nós, por exemplo, muito comum nos processos, um comportamento, e a partir daí ir fazendo os ajustes. Então, quando a gente está nesse caminho da criatividade, a resiliência criativa, eu dou esse nome por quê? Porque é ser resiliente sem abandonar o processo de criação. Então, aprender a ter essa resiliência contribui para que a gente fique nesse caminho, para que o nosso cliente persista no caminho e chegue finalmente ao objetivo, ao resultado que ele está buscando quando ele nos procura. Eu lembrei agora de um outro exemplo, que é o da Pixar, quando fez aquele primeiro filme do Toy Story. Também foi uma série de erros, de desacertos, até que eles chegassem numa animação que revolucionou o mercado de animação infantil. Então, se vocês procurarem, né, nas grandes histórias, vocês vão encontrar muito disso que eu estou falando, né? Então, isso que eu estou passando para vocês em relação à criatividade, à intuição, é um pedacinho da teoria U. E é um aspecto que eu considero assim muito importante nesse processo nesse processo de transformação preconizado por essa metodologia, e não só por ela, por metodologias afins. Então, se você quiser trocar ideias sobre esse assunto, saber mais, escreve nos comentários, entra lá no nosso Instagram, manda mensagem, porque através dessa troca a gente também cresce, não só enquanto comunidade ocupada do desenvolvimento baseado na ampliação da consciência, mas também a gente cresce como profissional, porque a gente vai aprendendo uns com os outros. Então eu espero você lá no Instagram, evolu.coaching, aqui, se quiser deixar algum comentário no YouTube, vou ter o maior prazer de responder, ou no LinkedIn também. Lá eu estou como Mônica.alvarenga.